Uma excelente quarta-feira para você que já está começando o dia muito bem informado sobre o Fluminense aqui no canal do Leste. Você sabe que aqui você não perde nada sobre os bastidores do Tricolor e neste vídeo não vai ser diferente, porque temos assuntos importantes para tratar aqui. André, o staff, na verdade, do André, começa a se preocupar porque as propostas não chegaram como imaginado. E por que isso não aconteceu? E o que o Fluminense planeja fazer diante disso? É claro que a permanência do André, tecnicamente falando, é uma grande notícia, mas financeiramente, pensando no valor que teria uma venda dele e no alívio que isso traria para os cofres, é uma situação preocupante por esse aspecto. Luiz Henrique. O Fluminense saiu da negociação pelo Luiz Henrique, como, né, a gente já trouxe a informação aqui no vídeo de ontem à noite. Quem não assistiu pode assistir aqui. Mas o que faltou acrescentar foi o detalhe da compra. E o Fluminense fez uma proposta até de certa forma surpreendente, cerca de 40 milhões de reais por 60% dos direitos do Luiz Henrique. E aí muitos vão dizer, opa, então o Fluminense está com dinheiro. Então o Fluminense vai contratar, agora vai. Ué, se tinha 7 milhões e meio de euros para pagar nele, tem para pagar em outros jogadores também? Será que é tão simples assim? Vou trazer também essa reflexão, além de outras notícias importantes, mas não sem antes pedir aquela sua moral no like, que não custa nada, é só clicar aqui, se inscrever no canal do Leste também, se você não está inscrito, se inscreva aí, bora me ajudar a bater essa meta de 100 mil inscritos, conto muito com vocês, e ao longo de 2024 teremos muita coisa para comemorar, se Deus quiser. Então, bora de informação. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! O Fluminense emprestou o jovem Iago Ferreira para o Nova Iguaçu. Vai disputar o Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. O Iago que teve algumas oportunidades de treinar com o time profissional, de ser observado de perto pelo técnico Fernando Diniz, mas acabou não recebendo chances, né? Foi rodando por alguns clubes, foi emprestado pelo Náutico, voltou e agora vai ser emprestado novamente para o Nova Iguaçu. Ele tem contrato aí até o final do ano. Boa sorte que o Iago possa fazer um bom campeonato carioca pelo Nova Iguaçu, um garoto bom, esforçado. Tomara que ele tenha sucesso por lá. Quem sabe depois, né, a comissão técnica do Fluminense não olhe diferente para ele. Iago, claro que é o Iago, filho do Iranildo. Olha que notícia boa. O Cauã Elias, depois de todo o imbróglio pela renovação de contrato, ontem a gente trouxe, ontem pela manhã a gente trouxe a informação aqui no canal do Lessa de que o Fluminense encaminhou, deixou tudo certo para a renovação de contrato com esse jovem que promete muito, que é um dos grandes destaques de Xerém, uma joia realmente está sendo lapidada, um jogador que está sendo preparado para chegar no profissional e arrebentar. É claro que isso depende dele, né? A expectativa já é grande, ainda mais depois de toda essa situação da renovação contratual. O Fluminense conseguiu contornar os problemas, as questões, algumas solicitações foram atendidas, outras não. Acabou, acredito eu, sendo um bom negócio para todas as partes, porque o Fluminense não podia de forma alguma perder o jogador para um outro clube do futebol brasileiro. Agora, com essa situação já definida, cabeça tranquila, o Cauã vai poder focar no treino, nesses treinos de preparação para a estreia no Campeonato Carioca. Ele ia fazer parte desse grupo, já estava na lista que ia fazer parte desse grupo que vai iniciar o estadual. Devido a essa situação de renovação, ele acabou sendo afastado, foi lá para Xerém e agora já está reintegrado e irá começar normalmente o Campeonato Carioca. E eu aguardo muito, estou numa expectativa bastante positiva para ver o Cauã Elias ganhando minutagem nessas rodadas iniciais. Que ele possa ter uma boa sorte, agora já, né, com tudo isso resolvido, focar apenas no futebol e tentar aproveitar as oportunidades para, quem sabe, depois ter uma sequência também no elenco profissional. Bora, galera, falar de uma situação aqui que vem gerando um certo debate, porque ao mesmo tempo que é uma boa notícia, é uma excelente notícia, por outro lado, ela também preocupa. Tô falando do André, né? A situação, engraçado que antes a gente dava a saída do André como certa, né? Não dá para julgar isso, porque, enfim,
tudo indicava, o próprio jogador sabia disso, a diretoria sabia disso, a torcida já estava conformada, né? O Liverpool já tinha sinalizado com uma proposta altíssima. Então era fato que depois do Mundial as propostas iam chegar e o André ia acabar deixando o Fluminense. Mas não foi isso que aconteceu. As propostas até o momento não chegaram. A qualquer momento a gente pode ter uma novidade, claro. Mas a princípio não chegaram. E o staff do jogador começa a ficar preocupado porque a expectativa era que fosse chover propostas depois do Mundial. E hoje a realidade é diferente. E provavelmente o André também está preocupado com isso, porque o André fez uma escolha extremamente difícil, complicada para um jogador da idade dele. Imagina abrir mão da possibilidade de jogar no Liverpool da vida, um dos maiores clubes da Europa, na idade dele, para ganhar um contrato absurdo e encaminhar a vida. Foi uma decisão, eu já falei isso aqui, incrível que o André tomou, gigantesca, não tem nem... Assim, algo raríssimo, raríssimo no futebol de hoje. Pouquíssimos jogadores fariam isso. Porque envolve risco, tudo no futebol envolve risco. E a gente está vendo isso agora. Ah, mas calma, pode chegar proposta no meio do ano. Claro, claro, pode chegar, deve chegar. Mas pode, deve. E será que vai chegar no valor que a gente imaginava? Conversando com uma pessoa ontem sobre isso, uma fonte me disse que assim, já há uma preocupação bastante do lado dele assim, em relação a essa questão de proposta. E conversando com uma outra pessoa, ela me abriu os olhos para uma coisa muito importante que eu não tinha pensado nisso ainda. Quando um clube como o Liverpool chega, é um dos maiores da Europa, chega, faz uma proposta para levar o jogador, tá tudo engatilhado ali, vai contratar e vai levar, e o jogador diz não, uma negociação que veio a público, que todo mundo ficou sabendo, os outros falam, pô, ué, aconteceu alguma coisa aí. E aí depois o jogador fala, a diretoria fala, todo mundo fala, o André não vai para a Europa porque ele vai ficar aqui para conquistar a Libertadores, para realizar o sonho do clube, para cumprir uma promessa, e é isso. Ele não vai e vai continuar no futebol brasileiro, mesmo diante de uma oferta tão gigantesca. Os caras lá, vejam bem, pensando com a visão, tentando enxergar da forma como eles nos veem. Tá sendo um preconceito absurdo com a gente. Eles acham a gente um lixo. Para eles é Europa e não tem mais nada além de Europa. Então o preconceito é gigantesco. Aí os caras falam, pô, que jogador é esse? Não aceita uma proposta do Liverpool? O que esse cara quer da vida? Sabe, porque numa situação como essa, o Liverpool sinaliza, ou outro gigante vem e tenta cobrir a oferta, né, que é o ideal para um mundo ideal que é bom para todo mundo, bom para o André, bom para o clube. Ou isso não acontece e os outros saem da negociação, como o Fulham, por exemplo, que também tinha meio que deixado um acordo encaminhado e agora sumiu. Então, talvez o mercado europeu não tenha enxergado positivamente, diante da soberba que eles têm, essa decisão do André. É só uma hipótese, tá? É um ponto de vista que eu não tinha parado para refletir. Que eu acho possível. E é factível pela forma como eles nos olham de cima para baixo. Então, é claro que, tecnicamente, esportivamente, para o Fluminense, é ótimo continuar com o André. Mas e financeiramente? O Fluminense contava com essa venda, isso é óbvio, isso é evidente. Contava com essa venda para aliviar os cofres, para pagar dívida, para fazer um monte de coisa. Então, financeiramente, é claro que isso gera uma preocupação, porque ele assim, a barra de ouro do Fluminense hoje. É o cara que pode gerar a maior venda da história do clube. Então, querendo ou não, ninguém vai admitir isso, mas talvez até a diretoria do Fluminense esteja preocupada, por incrível que pareça. Mesmo sabendo que talvez no mercado no meio do ano, que normalmente é mais forte, pode chegar uma oferta assim, igual, melhor, a gente não sabe. Vai depender muito de como vai estar o Fluminense, como vai estar o André. São muitas variáveis. Mas é um ponto de vista diferente que eu gostaria de trazer aqui e que é fato, está gerando, de uma forma geral, uma certa surpresa por essas propostas não terem chegado e também uma preocupação. O André tem 22 anos, vai fazer 23 em julho,
e o tempo vai passando. Pra gente fechar agora, falando sobre o caso Luiz Henrique, galera. Ontem, o GE trouxe a informação através do Marcelo Neves que o Fluminense sinalizou com uma proposta de compra, meio que uma última cartada para comprar o Luiz Henrique, de 7 milhões e meio de euros por 60% do jogador. Isso daria pouco mais de 40 milhões de reais. E aí todo mundo meio que se assustou. Opa! Ué, o Fluminense tem esse dinheiro, mesmo que de forma parcelada? Então pode ir. Então tá com grana. Então pode investir em outros atletas. É uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui. O Fluminense, eu já até falei isso aqui, o Fluminense não tá rico, gente. Ganhou, de fato, 2023 foi um ano em termos de premiações o melhor, talvez o melhor ano da história. E muito dinheiro entrou, mas o passivo é muito grande, a dívida é muito grande. Né? E o clube não está numa situação confortável, ainda longe disso. Tem que trabalhar muito nesse sentido. Então, não significa que, quer dizer, o fato de ter sinalizado essa oferta para o Luiz Henrique não significa que o Fluminense vai sair oferecendo isso para qualquer jogador, porque a gente tem que entender qual era o objetivo com isso. O Luiz Henrique é um jogador muito jovem ainda. Ele vem para cá com um contrato de 5 anos, é um jogador para você ter por muito tempo. Apesar de que eu acho que não é o objetivo do staff dele vir para o Brasil e ficar aqui. Mas, enfim, assinou o contrato ali. Eu acho que é a única coisa que explica um pouco o fato do Fluminense querer comprar o jogador por 40 milhões de euros, sendo que vendeu praticamente pelo mesmo preço, lá atrás, 75% do Luiz Henrique. Aliás, 85% do Luiz Henrique, por 8 milhões de euros. Fora os 5 milhões de euros de variáveis, né, que a gente não sabe que o Fluminense recebeu e o quanto recebeu. É um negócio, se você olhar dessa forma, não faz muito sentido. Isso mostra como a venda do Luiz Henrique lá atrás ela foi muito ruim, né, apesar da necessidade do clube. Enfim, eu quero dizer para vocês aqui que essa matemática ela não é simples. Né? O clube fez uma avaliação em cima desse jogador e entendeu que poderia ofertar isso. Apesar de que não faz nem muito sentido, porque o Fluminense já tinha recebido a informação de que o negócio era em torno de 18 milhões de euros. Então, o que fez o Fluminense pensar que o Betis aceitaria uma proposta de 7 milhões e meio? O Corinthians, por exemplo, sinalizou aos empresários a possibilidade de pagar 2 milhões de euros pelo empréstimo e depois efetuar uma opção de compra, uma obrigação de compra, se tudo desse certo, de 12 milhões. Isso totalizaria algo próximo a 14 milhões de euros, que é o que o Betis está pedindo. E é muita coisa e é muito dinheiro. Então, o Luiz Henrique vale isso? É uma outra discussão. Acho que, em 2 pontos aí, a gente também não deve se surpreender com o Fluminense oferecendo 7 milhões de euros no jogador como se fosse algo de outro mundo. É o Fluminense, é o campeão da Libertadores, é um time que ganhou dinheiro de premiação, é um time que também está em dificuldades, mas em algum momento vai ter que arriscar um pouco mais para conseguir se manter no topo e disputando os principais títulos. Só que o Fluminense tem uma margem muito menor de erro do que Flamengo, do que Palmeiras, do que Atlético Mineiro. O Fluminense tem que errar, tem que fazer de tudo para errar pouco. E talvez tenha sido esse o pensamento. Estamos trazendo um jogador jovem, que a torcida ama, tem muito tempo de estrada e vai nos dar, se não um retorno de venda, um retorno técnico por muito tempo. Talvez tenha sido isso. Não significa que o Fluminense vai sair oferecendo 40, 50 milhões de reais por qualquer jogador. Isso não vai acontecer. E nem deve acontecer. Tudo deve ser feito com responsabilidade. Agora, a lógica de cada investimento, como ele é feito, aí, por que o Fluminense resolveu fazer isso? Só a diretoria pode explicar. A gente pode fazer algumas deduções. Mas é fato que o objetivo continua sendo montar um elenco dentro da realidade financeira do clube, trazendo jogadores de preferência por um valor de aquisição zero ou baixo, para que eles possam dar retorno técnico, como esses jogadores que estão no grupo estão dando, né, como deram em 2023. Então é importante a gente manter o foco, pés no chão. O Fluminense não vai sair oferecendo isso para qualquer atleta. Cada negociação tem um sentido, tem um motivo de existir. E nesse caso eu acho que o Fluminense já sabia que
tipo, ia fazer a proposta e ia levar ou não, por todo o contexto já, por tudo, pela forma como tudo vinha sendo construído. Tá? Então, vamos aguardar. Em breve a gente vai ter novidade. O Fluminense ainda vai contratar jogadores. Tem essa expectativa pelo Thiago Silva, ele chegar no meio do ano, pelo menos, para ser o substituto do Nino. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas é importante a gente não se iludir e achar que agora o Fluminense vai sair e vai oferecer 40, 50, 60 milhões de reais por qualquer jogador. Isso não vai acontecer. Beleza? Deixe o seu like, seu comentário, o que você achou. Se inscreva aqui no canal do Léo se você não está inscrito. E fique ligado, porque ao longo do dia a gente volta com muito mais informações por aqui.